Ele veio para redimir um homem que estava perdido em seus delitos e pecados. Sabemos nós que quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Ele criou o homem para viver na adoração, Ele criou o homem para viver numa plena e numa sublime comunhão para com Ele ali no jardim. E sabemos que todos aqueles que desfrutam de uma comunhão com Deus sabem que apesar das tribulações da vida, apesar das aflições da vida, apesar das provações da vida, sabe que a qualquer momento Deus está prestes a se manifestar, Deus está prestes a liberar uma palavra, Deus está prestes a ajudar em um determinado momento da sua jornada ou da sua caminhada. Se nós pegarmos a vida de Adão no paraíso, nós vemos que Adão, ele tinha os seus momentos de afazeres, ele tinha os seus momentos de trabalho, porque apesar de Deus ter criado todas as coisas, Ele deu incumbência para Adão sobre aquele lugar, e toda a incumbência carregada de um serviço ao Senhor, de um cuidado para com o Senhor, daquilo que Ele zelou, daquilo que Ele criou e daquilo que Ele formou. Sabemos nós que todos os dias, Deus, na viração do dia, Ele se apresentava com Adão e Ele tinha um momento seu de particularidade com Adão. Eu não vejo nada diferente com as nossas vidas, que passa dia após dias, e tem dias que Deus decide ter uns momentos de particularidade com as nossas vidas, mas muitas das vezes Deus não usa esses momentos de particularidade, esses momentos de comunhão para conosco, para poder nos afrontar ou para poder requerer de nós algumas coisas nas nossas vidas, não. Deus, quando Ele convida Adão para os seus momentos de particularidade, Deus só queria saber como Adão havia passado o seu dia, Deus só queria saber tudo aquilo que Adão havia realizado sobre o jardim, Deus queria saber quais eram as dificuldades que Adão poderia ter tido sobre aquele lugar. Apesar de Adão ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, Adão também deveria ter as suas dificuldades, trazendo aqui para nossos dias de hoje, como seres humanos carnais, sujeito a falhas, sujeito às dificuldades, sujeitos ao cansaço, às provações das nossas vidas, e cada um de nós enfrentamos as nossas dificuldades diárias. Mas quando Deus se apresentava para Adão, Ele só se apresentava para Adão para que Adão pudesse contar ali aquele momento do teu dia, como o teu dia havia decorrido, como o teu dia tinha se discorrido sobre aquele lugar. E não quer dizer que Adão não tinha dificuldade, mas ele sabia que no final do dia Deus ia se apresentar, as suas forças seriam renovadas e ele poderia começar mais um dia na presença de Deus, adorando, engrandecendo e exaltando o nome do Senhor. Mas sabemos que por algum momento, por alguma razão, Adão ele vai pecar no paraíso e não vão ficar presos sobre este lugar. E sabemos que o pecado de Adão vai trazer consequências sobre aquele lugar, e ele vai perder o privilégio da presença de Deus e da comunhão com Deus, de visitar a cada dia a presença de Deus. Mas sabemos que não é Deus que decide se afastar de Adão, é Adão que se decide se afastar de Deus. Porque quando nós vemos a história da humanidade, nós vemos a todo momento Deus fugindo, o homem fugindo de Deus, e Deus levantando vidas de homens e mulheres cheias do Espírito Santo para dizer para o homem: vocês pecaram, vocês falharam, vocês erraram, mas vocês são meus. E quando o homem peca no paraíso, Deus ele faz uma promessa que aquele momento da comunhão não poderia ter mais. Que aquele momento do privilégio que Adão tinha no paraíso não poderia acontecer mais sobre a vida dele, porque o pecado o afastou e fez com que Deus não pudesse ter mais a profunda e íntima comunhão que ele tinha com o Senhor. Só que Deus ele libera uma promessa sobre aquele lugar. Adão, vai chegar o tempo que eu vou resgatar essa profunda comunhão. Vai chegar o tempo, Adão, que você vai ter as suas adversidades, as suas dificuldades, mas você vai estar na minha comunhão tão profunda que não importa o que você se passe sobre a tua vida, a minha destra estará estendida sobre vós, a minha palavra estará liberada sobre vós, e tu saberás, Adão, que vale compartilhar da minha intimidade. Aleluia, Deus!
Eis que eu farei nascer um que pisará na cabeça da serpente, esse resgatará essa plena comunhão para com Aleluia. Glória. E desfrutar da comunhão de Deus é tão importante nas nossas vidas. Desfrutar da comunhão com Deus é tão especial nas nossas vidas, porque vemos Deus ao longo da história fazendo promessa, e a cada promessa que Deus liberava, parecia que aquela comunhão seria restaurada, parecia que aquela comunhão iria novamente se tornar sobre o jardim, e eles iam poder vivenciar o melhor de Deus para a vida deles. E sabemos que quando Deus libera a promessa, é por causa de uma promessa maior que está prestes a acontecer sobre a vida da humanidade. Então vemos Deus liberando promessa, e uma das primeiras promessas que nós vemos Deus liberando para a vida de um homem foi Deus dizendo para Abraão: Abraão, tenho promessa sobre a tua vida. E a promessa é que tu serás grande, toda a família da terra será bendita em teu nome, Abraão. Só que sabe o que eu acho interessante? Porque Deus ele faz promessa para Abraão, e Abraão não é o caminho de restauração para a comunhão com Deus. Deus ele faz promessa para Isaac, mas Isaac não é o caminho para a restauração da comunhão com Deus. Deus ele faz promessa para Jacó, mas Jacó não é o caminho de restauração para a comunhão com Deus. Deus ele faz promessa para Moisés, mas Moisés não é o caminho que traz a restauração para a comunhão de Deus. Deus ele faz promessa para Josué, e abrindo parênteses ele diz: Josué, esforça-te e tente bom ânimo, porque eu serei contigo. Aleluia. Mas Josué também não é o caminho para a restauração do homem para com Deus. Deus levanta juízes, faz promessa sobre a vida deles: eu tirarei o inimigo de sobre a face da terra. Mas os juízes não era o caminho que restauraria, aleluia, a comunhão do homem para com Deus. Deus levanta então reis, aleluia, para um propósito sobre a face da terra. Mas os reis também não era o caminho que conduzia o homem para a comunhão com Deus. Deus então levanta profetas. O profeta também não era o caminho que traria a restauração da comunhão para com Deus. Mas Isaías anunciava: eis que vem um aí nascido de mulher. Esse aí é o caminho que vai restaurar a comunhão do povo de Deus. Os profetas também não eram o caminho. Os profetas também não eram o caminho que ligaria o povo e traria eles para a comunhão com Deus. Deus então levanta João Batista dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Mas João Batista diz assim: olha, eu não sou ele. Aleluia. Eu não sou o caminho que vai levar a restauração para com Deus. João Batista então, quem é ele? Nos apresenta, nos mostra quem é ele. E ele diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele o caminho que vai restaurar a humanidade para com Deus. Meu querido, você tem promessa, mas você não é o caminho. Mas você recebeu promessa daquele que é o caminho que restaura a tua comunhão com Deus. Meu querido, eu sou um pregador dessa noite, mas não sou o caminho. O pastor Edinaldo é o pastor dessa igreja, mas ele não é o caminho. O círculo de oração é o adorador dessa igreja, mas não é caminho. Mas Jesus, o Nazareno, o herói que foi cantado aqui nessa noite, o meu herói que foi cantado nessa noite, o herói sem medalha que foi cantado nessa noite, o advogado fiel que foi cantado nessa noite, aquele que ninguém vai impedir o agir de Deus. Esse sim é o caminho que restaura o homem para com Deus. E eu não sei aonde está a tua comunhão, mas eu quero dizer que Jesus me trouxe aqui com essa palavra para dizer: eu sou o caminho que vou te levar de volta para a comunhão com Deus. Mas vemos que esse pecado acontece. Nós vemos que homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo, cheios de promessa, mas não era o caminho que levava
Nós vemos que quando Deus ele tira Adão de dentro do paraíso, uma das coisas que me chamou a atenção em Gênesis capítulo de número 3, a lei da promessa, é ver que quando Deus ele lança fora Adão e Eva de dentro do paraíso, no versículo final, no último versículo de Gênesis 3, nós vemos Deus agindo de uma forma tão sobrenatural sobre aquele lugar, que pela primeira vez na Bíblia Sagrada, nós vamos ver a palavra caminho sendo escrita. Quando eles lançam fora ali Adão e Eva, ele coloca querubins para guardar ali a banda do Oriente, uma espada inflamada sobre aquele lugar para guardar o jardim. Ele coloca lá que os anjos, os querubins que guardavam o Oriente do jardim, eles guardavam o caminho para a árvore da vida. Esse caminho que não se revelava, esse caminho que não se manifestava, esse caminho que não se operava sobre aquele lugar. Sabemos nós que quando Deus ele fecha aquele caminho e ele guarda, ele diz assim: o homem por si mesmo não poderá mais passar por esse caminho que leva para a árvore. Só que havia essa promessa. E sabemos que a história da redenção, a história do plano de salvação, ela foi escrita na eternidade e ela foi revelada na história. Aleluia. Sabemos nós que, segundo o que Paulo escreveu aos Filipenses, Jesus, ele tendo a forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes ele se aniquila a si Deus, tomando a forma de servo, se fazendo semelhante aos homens, e na forma de homem, ele se humilha a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte cruz. Jesus ele se manifesta em terra. João diz no seu escrito que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, e nós vimos a tua glória. A glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Glória a Deus. Nós vemos que essa luz de Cristo, ela se resplandeceu e se manifestou de uma maneira especial, extraordinária. Glória a Deus, aleluia. Sabemos que o Messias prometido, ele vinha também para trazer cura, libertação, restauração, e até mesmo vidas que estavam mortas receberia pelo poder da tua palavra, porque diante da presença de Jesus, ainda que estivesse morto, viveria. Aleluia, Pai. Sabemos que por onde quer que Jesus passava, milagre acontecia. Glória a Deus. Sabemos que por onde Jesus ele entrava, seja por aldeia, seja por meio do mar, seja por terra, seja pelas montanhas, seja pelos poços, aonde Jesus passava, alguma coisa acontecia, a palavra era liberada, pessoas eram inundadas pela presença de Jesus sobre a vida deles, e eles compreendiam o tamanho da essência de Deus. Sabemos nós que havia multidões que andavam com Jesus para receber somente o que Jesus tinha para realizar, mas só que segundo o que Jesus ele veio fazer, ele não veio somente para trazer aquilo que a humanidade necessitava fisicamente, que seria a cura, a libertação e a restauração e a provisão sobre a vida, mas Jesus ele veio para mostrar quem ele é na presença do Pai. E quem Jesus é na presença do Pai, eu vou enfatizar: Jesus é o caminho que liga o pecador em direção ao Pai. E Jesus ele vai se revelando profundamente. Quanto mais Jesus ele se desenvolve no seu ministério terreno, você pode ver que menos cura acontece, mas mais instrução acerca da tua morte expiatória é revelada. Quanto menos cura acontece, quanto menos libertação acontece, quanto menos provisão acontece, mais o reino dos céus é revelado para a vida da humanidade. E deixa eu abrir um parênteses aqui no nosso meio. Há muitas pessoas que dizem que Jesus ele não cura mais, ele cura sim. Tem muitas pessoas que dizem que Jesus não liberta, ele liberta sim. Tem muitas pessoas que dizem que Jesus não provém no momento desértico de escassez. Jesus ele provê sim, mas só que tem momento que vale muito mais o que ele tem a ensinar acerca do que está prestes a acontecer nos céus
Aí tem pessoas que dizem que Jesus não vai voltar. Meu Deus. E Jesus ele vai se revelando. Aleluia. Mas você já prestou atenção que quanto mais Jesus ele revela as coisas dos céus, menos pessoas se importam? Desse jeito. Olha o tempo que nós estamos vivendo. As pessoas não recebem o que desejam. Jesus ele não pode dizer não. Jesus ele não pode se manter em silêncio. Meu Deus. Você, por ser as meninas dos olhos de Deus, você não pode passar por enfermidade. Você, como um homem segundo o coração de Deus, você não pode passar aperto na sua vida. As pessoas dizem que você não pode mais sofrer. Não, mas o Evangelho não é esse. O Evangelho é: no mundo tereis aflição. Glória a Deus. Aleluia. Mas para que em mim tenhais paz, tende bom ânimo. Eu venci o mundo por você. Aleluia. E Jesus ele dá essa graça. Aleluia. Só que as revelações de Jesus faz com que a multidão se aparte e poucas pessoas começam a acompanhar Jesus. Só que eu acho interessante que multidão não prende Jesus. Deus, aleluia. O que eu acho interessante é que plateia não prende Jesus. O que eu acho interessante é que dizer e bater palma para Jesus não prende Jesus. O que prende Jesus é um coração quebrantado e contrito na tua presença. Você quer atrair a presença de Jesus? Você quer prender a pessoa de Jesus, a tua causa, a tua aflição, a tua dificuldade? Se aquebrante diante da presença dele e diz: Senhor, nessa terra ninguém pode, mas eu sei que no céu o Senhor pode se operar em favor da minha vida. Então tem um coração quebrantado e contrito na presença de Jesus, e tu verás Jesus ele preso na tua vida. Mas multidão aplaude e dizer: Jesus, tu és o cara. Não prende Jesus. Porque o que Jesus tiver que fazer, ele vai fazer. Verdade. O que ele tiver que operar, ele vai operar. Ele vai se manifestar. Só que eu acho interessante que Jesus ele começa a ser um pouco mais profundo nos seus ensinamentos acerca do reino de Deus. Quando nós chegamos nos evangelhos, nós vemos os evangelhos sendo escrito por vidas inspiradas com Deus, que teve seus momentos, alguns deles de particularidade com Jesus, e cada um escrevendo para um tipo e um grupo de pessoas diferente. Cada um apresentava Jesus de uma forma diferente, como nós vemos Mateus apresentando Jesus como rei, porque ele estava escrevendo para os judeus. Nós vemos Marcos escrevendo sobre Jesus como um servo sofredor. Vemos Lucas escrevendo como Jesus, o Filho do Homem, ou um homem perfeito. Mas quando nós chegamos no Evangelho segundo escreveu João ele foge da linhagem do que os outros 3 evangelistas escreveram acerca da pessoa de Jesus, porque ele começa a dizer assim: ali eles apresentaram um rei para a nação, ali eles apresentaram um servo para a nação, ali eles apresentaram um homem perfeito para a nação, mas aqui eu tenho que apresentar alguém diferente para este povo. Eu preciso apresentar o Filho de Deus. A profundidade dos escritos de João é grande. Aleluia. João ele vai falar profundamente acerca do Filho de Deus e a essência de Jesus como Pai, o Pai como Jesus, o Espírito como Jesus e o Espírito como Deus, e ele dizendo: eu e o Pai somos uma essência, poder, direcionamento, controle e ação sobre todas as coisas. Somos iguais. Louvado seja o teu nome. Uma das coisas que chama a atenção do Evangelho de João é algo que trazia medo no Antigo Testamento. Porque o povo judeu tinha medo de anunciar o nome de Deus. O povo judeu não se anunciava a palavra a Deus por causa das palavras, considerava a santidade de Deus muito sublime para eles anunciar pela boca deles pecadores.
Mas quando Moisés foi chamado, e ele diz ali assim: mas quando eu se apresentar diante desse povo e eles perguntar quem me enviou a eles, uma palavra chama a atenção e faz mover toda a estrutura, não só de Moisés, mas a estrutura de todo aquele povo que vai receber Moisés. Porque ele diz assim: diga para aquele povo que eu sou, lhe enviou. Glória a Deus, aleluia. Lembra quando Jesus ele está no jardim e que chegam os soldados diante deles, e quando pergunta quem é Jesus, você é Jesus, e ele libera a palavra dizendo assim: eu sou, e os soldados caem por terra, porque o eu sou não foi liberada de palavra de um homem, o eu sou foi liberada de palavra de Deus. E eu quero dizer aqui nessa noite para a tua vida: o Senhor está me liberando a autoridade para dizer: eu sou o que sou na tua vida, eu sou o que sou na tua cura, eu sou o que sou na tua liberdade, eu sou o que sou no teu serviço, eu sou o que sou na tua prova, eu sou o que sou no meu revolto, eu sou o que sou na tua vida. Eu sou o que sou. João vai ter o cuidado de escrever os 7 eu sou de Deus, os 7 eu sou de Jesus. Quando ele chega em João 6, ele vai dizer ali sobre Jesus: eu sou o pão da vida. Quem já comeu desse pão sabe a alegria que é, o fortalecimento que é. Meu querido, o Senhor está dizendo: recebe pão do alto nessa noite, para fortalecimento da tua vida. A tua alma não pode ficar satisfeita com as coisas deste mundo, mas eu sou o pão da vida, que posso saciar a tua alma, posso alegrar o teu espírito, posso fortalecer a tua carne na minha presença, porque eu sou o pão da vida. Quando ele chega no capítulo de número 8, ele diz assim: eu sou a luz deste mundo, quem anda em trevas, aleluia, porque aqueles que andam nas trevas não compreendem a luz, mas eu sou a luz deste mundo, e quem anda comigo não vê trevas. E já quero dizer aqui nessa noite: se tem trevas operando para impedir a luz de Cristo manifestar sobre a tua vida, Jesus ele está dizendo: trevas diante da minha luz não tem como permanecer. Então sai nessa noite em nome de Jesus. Quando ele chega no capítulo de número 10, ele diz: eu sou a porta das ovelhas, e quem entrar pela porta achará pastagem. Aleluia. No capítulo número 10 também, ele diz assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Quando ele chega no capítulo de número 11, ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quando ele chega no capítulo número 14, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele chega no capítulo de número 15, ele diz: eu sou a videira verdadeira. Meu querido, você está vendo o tamanho do eu sou que é sobre a tua vida? Então você tem a oportunidade nessa noite de adorar, engrandecer e exaltar o eu sou na tua vida. Não importa o cenário, não importa o quadro, não importa a situação, não importa o que você esteja vivendo, não importa o que você tem clamado, não importa o que você tem pedido, o eu sou tem resposta para a tua vida. Aleluia! Eu sou tem resposta para a tua vida. Só que esse mundo quer andar pelos seus próprios caminhos. Quando nós pegamos o sábio Salomão dizendo em Provérbios capítulo de número 14, versículo de número 12: há caminhos que ao homem parece bom, mas o final dele é caminho de morte. Salomão, na essência da sua sabedoria, dizendo assim: os homens trilham os seus próprios caminhos porque eles buscam satisfazer aquilo que a sua carne deseja. Conjectura comigo aqui.
para que nós chegássemos sobre essa casa hoje, para que nós chegássemos nessa congregação hoje. Cada um aqui mora em um endereço diferente, cada um precisou pegar um caminho diferente, mas todos com o mesmo propósito de se chegar nessa congregação e adorar o nome de Jesus. Mas esse mundo aí fora procura caminhos que não os leva dentro da casa de Deus, procura caminhos para satisfazer os seus desejos momentâneos, procura a alegria momentânea, procura uma solução momentânea, procura um caminho que pode ser mais curto para que aquilo que eles desejam se acontece sobre a vida dele. Mas aqui nessa noite há um povo de Deus que cada um pegou um caminho nessa cidade de Parapuã para chegar aqui na rua Porto Alegre nessa noite, não por causa de diversos caminhos, mas por causa do único caminho que leva à salvação de Deus. Apresento diversos caminhos. Só que em 1 Timóteo, capítulo de número 1, capítulo número 2, versículo de número 5, Paulo diz assim: só um há mediador entre Deus e o homem. Glória a Deus. Jesus Cristo, o homem. É o único caminho que pode nos levar diante da restauração da comunhão. Eu acho interessante isso, porque Jesus em seus ensinos diz assim: entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho que os conduz à perdição, mas apertado é o caminho que os conduz para a vida eterna. Mas é Jesus que conduz a minha e a tua vida pelo caminho estreito dessa porta. Só que Jesus está instruindo seus discípulos acerca da sua morte expiatória. Seus discípulos já tinham compartilhado de cerca de 3 anos e meio do ministério de Jesus e da pessoa de Jesus. Eles haviam desfrutado daquilo que Adão havia desfrutado no paraíso, mas na terra, da comunhão e da presença do Deus sublime e soberano sobre a vida deles. Só que sabemos que quando chega na parte final do ministério de Jesus, horas antes de Jesus ser entregue, traído, ser entregue, morto e crucificado, Jesus ele se senta com os seus discípulos e traz instrução para os seus discípulos e começa a trazer perturbações para a vida dos seus discípulos. E uma das perturbações mais grandiosas que aconteceu sobre aquele lugar é Jesus dizer assim: eu estou indo para um lugar aonde vós não podeis ir agora. Imagina o bug, pastor Pedro. Imagina o travamento que deu na mente deles de lembrar que Jesus ele diz assim: se quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e segue-me. E agora Jesus dizendo: para onde eu vou, não pode vocês ir. Aleluia. Meu Deus, de poder e glória. Glória. Nós parecemos filhos mimados que queremos estar sempre onde é bom. Aleluia. Porque você já viu uma mãe sair de casa e o filho não querer acompanhar? Porque ele sabe que a mãe vai para algum lugar e aquilo ali vai ser bom para ele. Porque ele não acredita que a mãe dele vai para um lugar que vai causar dor, medo ou pavor para a vida dele. Não. Talvez a ausência da mãe dentro da casa ou a ausência do pai dentro da casa vai fazer com que o filho se perturbe mais. Por quê? Porque ele não sabe o que está acontecendo. Imagina a perturbação daqueles discípulos. Meu Deus. Aonde ele vai que nós não podemos ir? Eles não vão, sabe por quê? Porque eles não é o caminho. Aleluia. E por eles não ser o caminho, eles não podem fazer o que o caminho pode fazer. Então para de ficar olhando para pessoas que não podem te oferecer nada e de ficar entristecido por causa do que ela pode ou não pode
pode oferecer para a tua vida. Deixa eu dizer algo para o teu coração aqui nessa noite. Jesus é o caminho que pode fazer algo em favor da tua vida. As pessoas não compreendem o que você vive, não compreendem o que você passa, elas não têm nada para te oferecer, e muitas das vezes é melhor ela não saber para onde você vai e você saber que é melhor você ir pelo caminho que Jesus está te levando, porque Ele vai te conduzir para a vida eterna, do que você andar por um caminho que te leva para a destruição e morte. Aleluia! Glória. Aleluia. Senhor, mas vamos contar Ele que nós não podemos ir. Jesus está dizendo assim: calma, vocês não podem ir agora, mas daqui a pouco vocês vão estar. Aleluia. Aleluia, tem pessoas que já entendeu. Meu querido, nós não podíamos ir para a cruz, mas nós podemos encontrar com o Senhor Jesus na glória, em breve momento de Deus. Aleluia, papai. Nós não poderíamos oferecer a nossa vida em sacrifício no lugar de Jesus, mas nós podemos compartilhar do sofrimento dele, para que em glória nós compartilhemos da glória de Jesus para nós. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Deus grande e fiel. Aleluia. Só que Jesus só diz isso depois dele ter revelado Judas como traidor, e Judas já não está com eles mais. Porque tem momentos nas nossas vidas que é necessário tirar alguns Judas, para que Deus revele o verdadeiro propósito que Ele tem para nós. Não tenta compreender algumas ausências na tua vida. Tenta compreender o mistério que Deus tem preparado após este momento para nós. Então Jesus, ele tira Judas. Depois lê João 13, 14, que os irmãos vão entender o que eu estou dizendo. Que Jesus, ele disse que eles não poderiam ir naquele momento, mas depois eles iriam. Mas uma perturbação causa no coração daqueles homens, porque eles não querem viver o que Adão viveu, que é a ausência da comunhão com Deus. Aí Jesus, ele vai liberar uma palavra que ele não libera para qualquer tipo de pessoa. Ele só libera para quem é discípulo dele em espírito e em verdade. Ele começa João 14 dizendo: não se turbe o vosso coração. Quem é que recebe essa palavra? Porque é só discípulo que recebe essa palavra. E Jesus, ele está dizendo: não se turbe o vosso coração. Parece que a primeiro momento eu não estou presente contigo. Parece que a primeiro momento você não vê a manifestação da minha glória. Parece que a primeiro momento nada está agindo em teu favor, nada está acontecendo em teu favor. A angústia está tomando conta da tua vida, o medo está tomando conta da tua vida, o pavor está tomando conta da tua vida. E Jesus está dizendo: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muita morada. Se não for isso, eu não vos teria dito que vos prepararia lugar. E tendo preparado lugar, eu volto. Glória a Deus. Glória. Vocês não podem ir agora, mas quando eu preparar o lugar, eu vou voltar. E quando eu voltar, sabe aquele lugar onde vocês não poderiam ir? Não vai ter mais jeito. Aonde eu estiver, você vai estar, o pastor vai estar, o líder do salão vai estar, o prefeito vai estar, a igreja do Senhor estará em glória com Ele. E sabe o que é mais lindo? Que Ele diz assim: aonde eu for, não importa se eu vou na sala, se eu vou no quarto, se eu vou na cozinha, se eu vou servir a mesa, não importa se eu vou andar pelas ruas de ouro, não importa se eu vou passar pelo mar de cristal, não importa se eu vou passar pelos muros de chapa expressa, pedras preciosas, não importa. Aonde eu estiver, você estará
diz no versículo de número 5: Senhor, não sabemos para onde vai e nem qual é o caminho. Aí Jesus ele diz: eu sou o caminho, Tomé. E também não sou só o caminho, eu sou a verdade e também a vida. Eu encerro. O foco é o caminho. Mas Jesus ele diz 3 verdades acerca dele. Caminho. Então Jesus ele é o caminho que restaura a comunhão do homem para com Deus que Adão perdeu no paraíso. Jesus é o único caminho que restaura o homem para com Deus e restaura a plenitude da comunhão para com eles. Porque no alto do golpe o véu se rasgou e a comunhão foi liberada para todos aqueles que andam pelo caminho que é Jesus. Glória a Deus. Só que Jesus ele diz: eu sou também a verdade. Porque a ciência busca uma verdade, mas não há uma verdade. Aleluia, a medicina tenta muitas das vezes encontrar uma verdade, mas para eles não há uma verdade absoluta. Os filósofos vêm buscando uma verdade, mas eles divergem em diversas filosofias. Mas Jesus diz assim: eu sou a verdade absoluta que liberta o pecador e dou liberdade para ele. Aleluia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertou, verdadeiramente sois livres. Gálatas capítulo número 5, versículo 1, Paulo diz aos irmãos da Galácia: estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou. Sabe o que é você ser livre? É ver o mundo fumando, bebendo, se prostituindo, se drogando, traficando, roubando. Você saber que você é livre, essas coisas estão diante dos vossos olhos, mas você domina todas essas coisas e não peca por causa da liberdade que tem em Cristo. Essa é a verdade libertadora que liberta o homem do pecado. O caminho que restaura o homem para com Deus, a verdade absoluta é Jesus. Vida. E Jesus ele diz: eu sou a vida. Eu vou dizer de novo: eu sou a vida. Jesus diz: eu sou a vida. Tem vida de Jesus aí, meu querido? E a vida de Jesus não é vida miserável, não, é vida abundante. É vida abundante que Jesus ele tem para mim e para a tua vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele tem a plenitude de todas as coisas para nós. Não rejeite o caminho. Não rejeite a verdade. Não rejeite a vida. Porque é só Jesus que tem para nós. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração e eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. E o Senhor dessa vez ele falou simples ao meu coração e eu quero tentar compartilhar com os irmãos aqui nessa noite. Sabemos nós que Jesus Cristo de Nazaré, ele veio para operar uma obra salvífica nas nossas vidas.